Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Prof. Dávila, de redação, e hoje a gente vai encerrar a nossa base de escritura trabalhando com a conclusão da redação. É muito importante a gente pensar que quando o assunto é redação de vestibular, normalmente essa é a parte mais difícil da gente adaptar. Por quê? Porque a gente vem treinando boa parte do ano para a redação do Enem, que tem uma estrutura necessária, que é a proposta de intervenção, que pede 5 elementos básicos, o que não acontece no vestibular. Aí a gente chega na prova e pensa, e o que eu faço com esse parágrafo inteiro? Então, a gente vai conversar exatamente sobre quais os passos que a gente deve dar para poder fazer este parágrafo final, que agora não tem mais essas 5 regrinhas a serem cumpridas. A conclusão é o parágrafo que vai encerrar o texto de vocês, mas mais do que isso, ela é o parágrafo que une as pontas do texto, que mostra que vocês conseguem encerrar os tópicos de vocês analisando o que foi trabalhado antes, sem se perder, sem deixar pontas soltas e sem acrescentar novas informações, trazendo para a gente uma confusão de dados. A conclusão nada mais é do que a colocação de que o projeto de texto é compreendido. Então ela é normalmente só a reafirmação do que foi dito. A conclusão dificilmente traz novos elementos, dificilmente traz novas informações e dificilmente vai deixar aberturas, um parágrafo aberto. Vocês não estão escrevendo um romance nem um conto. Eu não preciso de mistério, a gente precisa de confirmações. E a conclusão nada mais é o que a gente tirou disso, o que se pode concluir depois de ler todas as minhas linhas anteriores. A redação da URGS, isso também vale para a FUVEST, UFPR e UFSC, precisa de uma síntese. A síntese nada mais é do que um resumo. A conclusão é para vocês sintetizarem o que foi dito no texto. Dessa forma, pode-se concluir que eu tive tal opinião sobre todo o texto. Dessa forma, se pode concluir que a minha opinião é esta, sob tais argumentos, para que assim a gente tire tal opinião. Literalmente, a conclusão, para ser feita da melhor forma, da forma mais correta, e que ela abrace o texto de uma forma que evite aberturas, é sintetizar, é trazer espaços para que a gente não coloque novos dados, é trazer espaços para que a gente reapresente as nossas colocações. Recolocar, reafirmar, resumir. Então, é apenas trazer uma base sobre o que foi dado no texto por completo. Menos é mais sempre. Evita informação nova, evita exemplo novo, evita citação solta. A conclusão não é um lugar de inventar. Deixa isso lá para o desenvolvimento. A conclusão é para vocês sintetizarem o que foi dito, para confirmar não só os dados, mas confirmar que vocês também entenderam o que foi pedido. Por quê? Porque as propostas têm necessidades a serem cumpridas. Se vocês precisam se posicionar, se vocês precisam concordar com o autor, então ali é o espaço perfeito para vocês retomarem isso. Já que vocês passaram 2 parágrafos falando de outras coisas no desenvolvimento. Nada melhor, na síntese, no resumo, na hora de concluir, de dizer, assim a gente conclui aquilo que eu já falei lá em cima. Que eu concordo com o autor, que eu discordo do texto, que eu tenho essa opinião, que a minha base é essa. Que eu entendi o que foi pedido por inteiro. Retomada. A gente sempre diz que colocar na conclusão dados que existem faz com que o texto pareça cíclico. E parece que a gente nunca deixou de falar o tempo todo da mesma coisa. Não é isso exatamente. Vocês têm um limite de linhas para explorar os dados de vocês. Mas vocês também têm uma base onde vocês precisam estar. Ou seja, eu tenho 50 linhas. Vocês não precisam escrever as 50, vocês precisam escrever 30. Logo, vocês só precisam alocar as informações necessárias. Vocês só precisam apresentar os dados aos quais vocês têm certeza. Vocês só precisam apresentar aquilo que foi solicitado. Por isso que quando a gente diz de retomar os pontos, é demonstrar que vocês têm uma linha que está sendo seguida durante a redação. Eu comecei falando disso, eu expliquei isso,
E no fim, eu mostrei que tudo se liga. É como se fosse o parágrafo de desenvolvimento. Lembra que a gente conversou na aula passada? O parágrafo de desenvolvimento tem uma base, um tópico frasal. Ele tem uma explicação e no fim um encerramento. A redação é a mesma coisa, só que no macro. E esse parágrafo de conclusão é um encerramento. Só que é sempre bom vocês retomarem o que vocês falaram para mostrar que vocês entendem como as opiniões de vocês se organizam. Que elas precisam de uma abertura, de um desenvolvimento e elas precisam ser encerradas. Porque senão fica aquilo aberto e a gente não entende para onde foi nem para onde vai. Existe uma coisa que é um pecado na redação. Na verdade, eu não vou dizer pecado, porque senão parece muito triste, né? Mas é uma coisa que a galera comete com muita frequência. Só que não é tão bom assim. O pessoal tem o hábito de tentar fazer essa coisa de unir as duas pontas da redação por um elemento único. Abre a redação dizendo: segundo Machado de Assis, o homem não pode deixar o seu legado da própria miséria. E lá na conclusão, a pessoa vai lá e coloca: como disse Machado de Assis. Normalmente, essas ligações não contribuem para o texto. Elas são apenas duas ligações que se conectam. São duas frases que se conectam. Mas não necessariamente elas agreguem o texto de vocês. Ou não necessariamente elas apresentem alguma informação, deem um corpo do texto. Então apenas continuem a linearidade do texto de vocês. Respeitem as informações que foram dadas e o que é essencial. A conclusão vai demarcar para a gente o essencial. Durante o desenvolvimento, você falou muito sobre exemplos, citações, dados, fatos históricos. Você criou uma base argumentativa. E depois disso, tu só tem que retomar o que é essencial. Tu só tem que dizer para mim que você entende para onde o seu texto ia. E você chegou lá. Principalmente isso. Ó, eu te falei lá na introdução que eu ia fazer esse caminho. Cheguei no caminho. Tô aqui te confirmando, ó, provando por A mais B que eu fiz esse caminho. Que eu dei essa opinião na introdução, por causa desse motivo que está no desenvolvimento, e concluí isso aqui. Continuação. Linearidade. Normalmente a conclusão é o local onde a galera peca por desviar um pouco, por dar um espaço para um texto novo. Como se você fosse escrever um livro que tem uma continuação. Só que quando a gente fala em continuidade na redação, não é sobre você deixar espaços para continuar. É sobre toda a redação caminhar com bracinhos dadinhos. Todo mundo ir para o mesmo lugar. Nada é mais primordial do que vocês manterem os caminhos que vocês escolheram. Além disso, é importante que vocês afirmem que as escolhas que vocês fizeram têm sentido. Como assim? Vocês escolheram falar sobre o assunto X. Logo, digamos, a gente tem um sistema carcerário. E vocês escolheram falar sobre superlotação. Quando vocês estão falando de superlotação, vocês acharam dois motivos que causam superlotação. É importante que você confirme que isso tem uma lógica. E o melhor lugar para isso é a conclusão. Eu acredito que o sistema carcerário tem problemas. Conclui-se que acredito que o sistema carcerário tem problemas devido à superlotação. Por isso, pode-se ver uma crise no sistema atual. Eu afirmei X, comprovei através de Y, por isso nós concluímos tal coisa, confirmando a minha ideia. A mais B mais C igual o meu texto. Olha como tudo se liga, senhor corretor. Olha como tudo funciona. É importante isso. Sora, parece coisa ridícula. É óbvio que se eu estou dizendo as informações, são para elas se ligarem. Nem sempre funciona. E se não funcionou, tem um tangenciamento no meio. Se tem tangenciamento, significa que as coisas estão fugindo do controle. E quando tu for tentar fazer esse exercício lá na tua conclusão, as ideias não vão bater. Então, exercer esse papel de confirmação, ó, eu afirmei isso,
falei disso, que levou a isso, logo a gente conclui tal coisa, olha como meu texto é lindão. Se tu tentar fazer isso em um texto tangenciado, não vai funcionar. E é até uma forma de tu garantir que não tangenciou. Eu sei que, óbvio, a conclusão não é só para isso, mas é uma forma de vocês garantirem isso. Porque é a amostra que tu tem de que o teu texto é linear, de que as suas informações se mantêm, de que tudo está andando visando o mesmo resultado. Fechado, pessoal? A conclusão é bem simples. Às vezes a gente tem o hábito de complicar ela, porque a gente está muito acostumado naquela vibe de intervenção, agente, autor, meio, modo, finalização. É muita coisa. A gente não precisa de nada disso para URGS. A URGS precisa de um resumo, uma síntese, uma colocação do que é a tua caminhada até o fim deste curso. Fechado, pessoal? Não esquece de deixar o like no vídeo, comentar aqui embaixo, usar máscara, passar protetor solar e beber água. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau.